Boa tarde a todos. Sou Marta, terapeuta ocupacional, estou conselheira do Prefito 11 por Goiás, e é com muita alegria que damos início na programação da Semana da Fisioterapia e Terapia Ocupacional da subsede do Prefito 11, hoje, dia 14 de outubro, um evento científico, político e cultural. Dando início aos trabalhos desta tarde, convidamos para compor a mesa Reabilitação em Ortopedia, uma visão multidisciplinar, a terapeuta ocupacional, doutora Taína Mesquita, que irá mediar esta mesa, ela que é terapeuta ocupacional, formada pela Universidade Católica de Goiás, especialista em terapia de mão pela Universidade de São Paulo, presidente sociocultural da atual gestão da Abrato Goiás, membro da Sociedade Brasileira de Terapia da Mão, responsável técnica do Serviço de Terapia Ocupacional do Hospital de Dermatologia Sanitária e Reabilitação Santa Marta, atualmente atende em consultório com confecção de órteses e reabilitação. Passaremos a palavra à doutora Taína. Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Quero agradecer à comissão organizadora pelo convite, me sinto muito honrada em fazer parte desse evento. O tema da nossa mesa, como já dito, é reabilitação em ortopedia, uma visão multidisciplinar. Essa mesa ela não tem por objetivo abordar protocolos e técnicas de reabilitação. As perguntas que os ouvintes forem tendo poderão ser enviadas pelos e-mails de cada participante que será disponibilizado. Para dar início à nossa apresentação, abordando o tema prótese total de quadril, o que precisamos saber no contexto interdisciplinar, convido a fisioterapeuta doutora Jerusa Naves, que é fisioterapeuta especialista em fisio, traumato-ortopedia e desportiva, mestranda pela UFG, coordenadora da pós-graduação na Faculdade CEAF e sócia proprietária do Instituto Naves Queiroz. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada, Taína, pelo convite. Obrigada a todos do Crefito por esse convite, por essa semana incrível. Finalmente estamos aqui, né? Depois de muitas reuniões que nos fizeram chegar até nesse momento, então estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu preciso ser host para compartilhar a tela. Se alguém puder me colocar, por favor. Beleza, deu certo aqui já. Ótimo. Todo mundo consegue ver minha tela, gente? Conseguem ver a projeção? Beleza, obrigada, viu? Bom, então eu queria mais uma vez agradecer ao convite do Crefito 11 por essa oportunidade dessa mesa incrível. Eu adorei estar aqui com vocês, adorei participar desse convite. O tema, então, é reabilitação e ortopedia, na qual eu tenho muita alegria em participar, tendo a Taína como mediadora, que faz um trabalho incrível como terapeuta ocupacional, está aí moderando a nossa mesa, que seja a primeira de muitas, né, Taína? Que essa oportunidade se repita muitas e muitas vezes. Também estou aí com a doutora Eloane Cardoso, que é fisioterapeuta também, parceira, né, de profissão. Tive o prazer também de estar nesses dias compartilhando um pouco de conhecimento com a doutora Verusca, que tão simpaticamente nos ajudou com um monte de ideias legais, que contribuiu tanto para que nós tenhamos assim essa mesa tão legal, tão bem feita, né? E a doutora Raquel também, Tomás, que é terapeuta ocupacional lá no Rio de Janeiro também, que ajudou a gente bastante. Então foi muito legal que a gente teve a oportunidade de trocar bastante, e aí a gente sempre pensou, né, o tempo todo em trazer essa visão multidisciplinar, na verdade interdisciplinar. Quando a gente fala de prótese total de quadril, eu trouxe esse texto, né? O que precisamos saber no contexto interdisciplinar. E quando a gente fala de uma visão interdisciplinar, a gente está propondo aqui para vocês um pensamento um pouco além da versão multidisciplinar, né? Porque na versão multidisciplinar a gente fala que a gente trata em caixinhas.
Então, tem o que o fisioterapeuta faz, tem o que o terapeuta ocupacional faz, tem o que o médico faz. E quando a gente fala de uma visão interdisciplinar, nós estamos falando do momento que a gente se integra enquanto profissão. Então, a minha parte é coincidente com a parte da terapia ocupacional, que é coincidente com a parte do médico, é coincidente com a parte da enfermagem. E nessa área, a gente vai trabalhando a interseção, que também é psicologia, né? Então, a gente vai trabalhando as interseções. Então, é nessa hora que a gente trabalha a abordagem interdisciplinar, que é muito importante também para esse paciente de prótese de quadril. A grande surpresa, que para mim foi incrível, e eu sou fisioterapeuta, trabalho com fisioterapia já há 21 anos, né? Foi saber que nós poderíamos ter uma atenção muito especial da terapia ocupacional na prótese de quadril. Quando as meninas terapeutas ocupacionais propuseram esse tema, eu juro para vocês que eu quiquei na cadeira, que eu falei, uau! Porque até então terapia ocupacional era uma área que me remetia muito à mão, né? As terapias de mão. Então, quando trouxe a prótese, né, Verusca, eu falei, uau! Vai ser muito legal poder falar sobre isso, que eu tô doida para ouvir vocês aqui também. Então, eu não trouxe um caso clínico aqui para a gente ficar discutindo o óbvio, né? Não. Eu trouxe que prótese de quadril é mais comum em mulheres a partir dessa idade. Por que é mais comum em mulheres a partir dessa idade? Porque a gente sabe que a gente tem uma pelve mais alargada, que favorece as rotações, e quando favorece a rotação, fratura de colo de fêmur é uma máxima para nós dentro da fisiortopédica, né? Geralmente essa paciente, um caso muito interessante, gente, ela não fratura porque ela caiu, mas ela fratura na torção. Então, primeiro ela fratura e depois ela cai. Então, a gente tem muito esse olhar, né? De às vezes pensar assim, porque caiu e quebrou? Não! Geralmente, colo de fêmur, né? Que é a maioria das fraturas que a gente tem para prótese de quadril, o paciente faz o trauma rotacional, ele fratura primeiro e depois cai. Que isso é uma coisa muito interessante da gente lembrar também. Outra coisa que é interessante, quando essa paciente ela é socorrida, né, no local que ela caiu, a gente vê um sinal de fratura de colo de fêmur, porque o pé tem rotação externa total, é até uma emergência cirúrgica por conta disso, porque a maior complicação que a gente tem é a tromboembolia gordurosa, né? Porque é uma fratura de osso longo, então essa paciente, ela é uma emergência cirúrgica, né? Por isso que a prótese é tão comum hoje no nosso dia a dia, né? Nos nossos pacientes, nos nossos queridos idosos. E aí, o que acontece? Aqui eu trouxe para vocês uma prótese de quadril direito, tipo híbrida. Por que tipo híbrida que eu trouxe? Porque é o mais comum também de acontecer o acetábulo em impacção e o fêmur cimentado. Esse paciente geralmente fica em fase hospitalar por 2 dias, e é aí que começa o nosso desafio interdisciplinar, né? Que eu trouxe bem rapidamente para a gente discutir aqui, porque parece uma coisa bem legal para vocês lembrarem disso na prática, que é isso que a gente quer. Esse paciente, ele sai do centro cirúrgico, vai para a UTI para recuperação, com a bota pneumática, com essa almofada para evitar a adução, sai com um dreno, e aí vem o desafio para nós, né? Que a gente, quando a prótese é híbrida, o médico já liga para a gente e fala, olha, eu quero que esse paciente ande no 2º dia de pós-operatório, porque é uma prótese com cimento, e quanto mais precocemente ele fizer a descarga de peso, melhor esse cimento ósseo vai consolidar. Então, a gente tem que lidar com todos esses fatores de variação dentro do hospital para que a gente possa ter uma boa recuperação. Além disso, a gente não pode esquecer da cinesiofobia. A gente tem um acesso cirúrgico muito grande, póstero-lateral de quadril, é um acesso gigantesco, uma incisão gigantesca. Esse paciente está muito dolorido e ele fica com muito medo. Outro fator complicador, na hora que eu coloco esse paciente sentado, é claro, né, que a gente acaba que tem um déficit de ortostatismo, esse paciente ele fica com muitas tonturas, né? Então ele tem hipotensão postural pelo um pós-operatório que é gigantesco, a volemia dele altera toda no pós-operatório, então tem que lidar com todos esses fatores, né? E o médico me pedindo, põe esse paciente para andar, que é o grande desafio, né? Então tudo isso eu tenho numa fase hospitalar, que é um desafio para nós. Depois disso, ele vai lá para casa, né? E a gente já põe esse paciente pirando para ele pensar o seguinte, meu filho, cuidado, senão você pode luxar essa prótese. E a prótese, a gente sabe que ela luxa posterolateralmente também, tá aqui uma luxação de prótese, que acontece quando a gente não orienta bem esse paciente, né, meninas? Então, a gente sabe legal, assim, que a gente orienta o paciente para essas orientações são básicas, aqui a gente encontra isso em qualquer lugar, né? Isso aqui eu peguei do EBSER, de uma apostila do EBSER que eles têm para as orientações dos hospitais EBSERs, né?
que fala da marcha em adução, que a gente tem que tomar cuidado quando o paciente estiver deitado, não fazer abdução, cuidado para girar o corpo, as flexões acima de 90 graus, cuidado com vaso sanitário, sofá muito baixo. E dentro dessas orientações aqui, eu acrescentaria o mobiliário da casa, sabe? Eu não sei se vocês concordam comigo, Verusca, mas isso é uma coisa que complica tanto, porque a gente tem que mudar um pouco a disposição da casa, né? E sabe o que acontece, meninas? Que eu tenho muito... às vezes acontece de ter pacientes com recidiva, com que faz a subluxação, porque enrolou no tapete, tropeçou no gato, tropeçou num sapato que estava no meio da casa e caiu, escorregou no banheiro, né? Então, tudo isso eu fico vendo da importância de ter vocês nesse contexto domiciliar, além do contexto hospitalar também. Então, o que eu trouxe aqui para vocês? O tanto que é importante a gente poder conversar, porque eu, com 20 anos de profissão, como eu falei para vocês, e descobri vocês agora auxiliando a gente nessas próteses de quadril. E esse artigo, ele não é muito recente, ele é um artigo que ele é de 2009, mas ele fala assim de como que a fisioterapia pode ser efetiva nesse contexto da pós-artroplastia, né, total de quadril. E nesse estudo aí, é um estudo simples que eles fizeram, eles constataram o seguinte, que os cirurgiões não mandam os pacientes pós-operatórios para fisioterapia. Uma ideia básica que eu trago para vocês, minha avó, né, quando ela fraturou, o médico sabia que ela era neta de uma fisioterapeuta que trabalha com ortopedia, e falou, não precisa da senhora fazer fisioterapia. Imagina, uma senhorinha de mais de 80 anos, uma prótese de quadril híbrida, um pós-operatório gigantesco, e ela não precisava fazer fisioterapia. Então, isso hoje é um fato, né? Eu acho que a gente precisa melhorar muito essa integração, e essa discussão vem muito a calhar, né, Taína? Porque a gente está trazendo aqui o olhar de todos nós para um contexto que é do paciente, né? Não, é por ele que a gente está aqui. E esse artigo, ele fala muito sobre isso, né? Que às vezes a gente não tem os resultados que nós gostaríamos enquanto físio, porque simplesmente a gente não recebe essa indicação. Não é praxe isso acontecer, esse artigo é de 2009. E aqui eu trago só um protocolo, é só para vocês verem, assim, que dentro desse contexto a gente tem que tomar cuidado com as hiperflexões, a gente tem que se atentar para a tríplice flexão mais precoce possível, até 30 graus. Então, são pontos de atenção. Essa marcha em adução não pode acontecer, o paciente com postura em adução não pode acontecer. Então, tudo isso são pontos para nossa atenção. E para a gente dar alta, a gente tem que lembrar que todo o contexto do movimento tem que estar organizado. A gente, enquanto terapeuta, nós não somos fisioterapeutas que trata articulação. E é isso que eu queria trazer para vocês com essa discussão de protocolo. Eu não estou aqui para discutir protocolo com vocês. Eu estou aqui para falar que, em primeiro lugar, nós estamos cuidando de um ser humano que está muito preocupado se ele volta a deambular, se ele volta às atividades de vida diária dele, se ele volta à funcionalidade. E a gente, enquanto fisioterapeuta, tem um desafio muito grande, que é pensar como os terapeutas ocupacionais pensam, que é na função. A gente, enquanto fisioterapeuta, pensa muito em articulação, fortalecimento, alongamento, movimento, e a gente tem que lembrar que ali eu dependo de treinar função. E quando eu penso em função, eu penso em movimento, e movimento é integrado. Tanto é que a gente hoje discute muito as teorias da complexidade do movimento humano, né? São coisas que a gente tem estudado bastante. A gente tem estudado bastante também transmissão de força miofacial. Então, a gente pensa num movimento complexo, ou seja, não é uma articulação, não é um músculo, não é um alongamento, não é um posicionamento, nada disso. É um ser humano que está ali para voltar à vida, para voltar à função, para ressocializar, para ser reintegrado na sociedade. Então, aí que eu acho que vale a pena a gente lembrar sempre que esse processo de pós-prótese, ele é um processo iterativo. E não é imperativa a palavra, não, é iterativa mesmo. Por quê? Porque ele nunca acaba, ou seja, nunca termina esse ciclo em que eu conto com outros profissionais da saúde para que esse paciente esteja no seu mais alto grau de desempenho da sua função. E nesse processo iterativo, eu defino os problemas, eu resumo esses problemas para eu focar no que eu preciso atacar primeiro, eu faço uma análise juntamente com os outros profissionais para saber como é que eu posso mais ser efetivo, e aí sim eu tomo minha decisão. Então é um processo que nunca termina, é um processo que sempre vai contar com todos nós juntos. E aí, neste contexto, eu trago para vocês
como que a gente tem hoje atuado de maneira interativa, pensando enquanto profissionais da saúde que podem ser muito melhor para os nossos pacientes. Então, deixo para a Taína essa pergunta. Eu espero que vocês tenham gostado das nossas provocações, né? Que a gente está bem alinhadinho para provocar vocês mesmo. Eu espero que vocês saiam dessa mesa com um monte de perguntas, porque a gente está aqui pronto para responder nos e-mails que vocês vão mandar para nós, tá? Aqui ficam meus contatos. Meu Instagram é @jerusanaves, o Face Jerusanaves e o meu e-mail institutonavesqueiroz@gmail.com. Tá bom? Eu agradeço de novo a oportunidade. Espero que eu não tenha passado do nosso tempo, hein, Taína? Obrigada, doutora Jerusa. Eu que agradeço. Palestra ótima, aula ótima, adorei. Essa provocação é bem válida, né? Mas eu agradeço bastante, né? E as perguntinhas aí, vamos encaminhar para o e-mail dela, que ela vai responder tudinho para a gente também. Com todo amor. Tá bom, gente? Agradeço o convite. Obrigada, gente. Obrigada, meu bem. Deixa eu sair daqui. Então, dando continuidade aos nossos trabalhos, quero convidar para falar sobre o tema atendimento domiciliar e equipe multidisciplinar, dificuldades que encontro na prática clínica e sugestões para o melhor atendimento. Convido então a doutora Eloane Cardoso, que é fisioterapeuta formada pela PUC Goiás, pós-graduada em ortopedia e traumatologia, com formação em reeducação postural global, aperfeiçoamento em saúde do idoso. Seja muito bem-vinda, doutora Eloane. Oi, tudo bem? Boa tarde, muito obrigada. Eu gostaria que compartilhasse a tela do slide que eu mandei. Só um instantinho, tá, Eloane? Já tá aí? Tá bom. Tá bom. Doutora Eloane, Oi. se você quiser começar, tá? Tá tendo uma intercorrênciazinha aqui na transmissão dos slides, tá? Na hora que puder, ele já vai colocar direto. Tá bom. Eu agradeço também o convite do CREFIT 11, da Valéria, da Tainá, da Ana Rosa, pelo convite que vocês me fizeram. Me sinto muito honrada mesmo. E eu vim falar um pouco hoje sobre o atendimento domiciliar, né, e a equipe multidisciplinar. Quais são os meus desafios hoje, na minha realidade, do paciente aceitar essa equipe junto com ele, e também dar sugestões dos profissionais inserirem nessa equipe também interdisciplinar. Eu vou contar primeiro um pouco da minha história. Eu formei em 2012 na PUC Goiás e em 2013 eu comecei a trabalhar no SUS, na equipe multidisciplinar e um ambulatório multiprofissional em Aparecida de Goiânia. Nesse ambulatório, os médicos encaminhavam os pacientes para o fisioterapeuta e o fisioterapeuta ele podia encaminhar esses pacientes para os outros profissionais da área da saúde, né? Os psicólogos, terapeutas ocupacionais, tudo internamente. E também nós podíamos mandar esses pacientes para os médicos, o médico ortopedista. Por exemplo, se o paciente ele não consultou com o médico ortopedista, só com o clínico geral, a gente podia encaminhar também. E após esses 5 anos, eu saí do SUS e comecei a trabalhar como fisioterapia
como fisioterapeuta domiciliar. Então, eu percebi uma diferença, que eu já era, na maioria das vezes, uma profissional de primeiro contato. O paciente, ele não vem, né, encaminhado do médico. Às vezes, é por indicação de alguém que falou assim, não, fisioterapia é bom, fisioterapia resolve. Então, eu percebo que eu sou, hoje, atualmente, uma profissional de primeiro contato. E eu percebo também, assim, como eu vejo muita realidade do paciente, eu vejo quais são as limitações físicas, quais são as atividades de vida diária dele que ele não consegue realizar, o autocuidado, como está o autocuidado dele, como que a família cuida desse paciente. Então, o atendimento, ele é bem individualizado mesmo. E, geralmente, esses pacientes que me procuram, eles têm alguma dificuldade de ir na clínica, seja por limitação física, seja por falta de tempo, por falta de transporte, o familiar não pode levá-lo, ou até mesmo por causa do conforto. Eles prezam muito conforto do que ir no consultório. Eu percebo bastante isso na minha realidade. E eu gosto de envolver bastante também a família no tratamento, a família e o paciente no tratamento, porque eu percebo que quanto mais eu os envolvo, mais tem um resultado satisfatório, tanto para o paciente se cuidar, quanto para a família ser cuidadora desse indivíduo. Eu também, né, observo bastante a condição socioeconômica para eu fazer uma assistência específica, individualizada para o paciente, de acordo com o que ele vive, e também, igual a doutora Jerusa falou, ver as necessidades de adequação do ambiente. Se ele precisa de alguma barra, se, igual ela falou, mudar o mobiliário, eu super concordo também. Tem que tirar o tapete, tem que pôr alguma barra, ele precisa de algum auxílio, precisa de usar muleta, precisa de usar o mandador. Então, a gente percebe isso tudo. E o nosso objetivo, né, da fisioterapia domiciliar, e eu acho que a fisioterapia como um todo, e de outros profissionais, é inserir esse paciente de volta à sociedade. E quando que eu percebo que esse paciente ele tem a necessidade de ter uma equipe multidisciplinar? Eu, como fisioterapeuta, né, eu avalio, assim, o paciente como um todo, mas eu também tenho que perceber que mesmo eu avaliando ele como um todo, eu não vou conseguir tratá-lo como um todo, eu vou, às vezes, precisar de uma ajuda de um outro profissional para intervir comigo aqui no paciente. Então, eu posso perceber na avaliação, vendo os exames sanguíneos dele, se ele precisa de um nutricionista, de um endocrinologista, nos testes musculares, se esse paciente vai precisar de uma órtese, ele precisa trabalhar mais a motricidade fina, precisa de um terapeuta ocupacional. Também no decorrer dos meus atendimentos, eu percebo isso, por exemplo, porque às vezes o paciente, na avaliação, ele não te conta tudo. Na avaliação, ele não fala todas as coisas que precisa. Então, no decorrer dos atendimentos, por exemplo, lá no quarto atendimento, ele vai te falar, por exemplo, eu percebi que essa dor minha aumentou depois que meu avô faleceu. Então, assim, você já percebe que aquela dor ali, ela pode ter algum envolvimento emocional. Então, será que ele precisa de um psicólogo? Então, a gente tem que ter esse conhecimento também. E, às vezes, também, eu trabalho com muitos idosos. Os idosos, eles não falam às vezes quase nada para nós. Então, às vezes eles escondem muito, às vezes por ter vergonha, ter medo de julgamento, não pode ser por algum desses dois. Então, na conversa com os familiares, a gente percebe também se o paciente precisa de uma intervenção de uma equipe multidisciplinar. E quais são os benefícios dessa equipe para o paciente? Vai fazer com que o paciente aumente o conhecimento sobre as suas disfunções, sobre as suas limitações, sobre as suas patologias, vai fazer com que esse paciente desempenhe um melhor papel, né, de autocuidado, ele vai se conhecer mais, então ele vai se cuidar mais. Então, se cuidando mais, ele vai ter uma maior adesão ao tratamento. Então, mais difícil dele faltar ao tratamento, ele vai cuidar mais da sua saúde. E cuidando mais da sua saúde, né? Ele previne doenças, previne outras lesões, recidivas, igual a doutora Jerusa falou, diminui o risco de internações e os resultados, eles são mais satisfatórios. E quais que são os desafios que eu encontro para que o paciente aceite esta equipe? A maioria das vezes, quase 90% das vezes, o paciente me relata dificuldade financeira. Ele fala, mas eu já estou tratando com você.
Então, fica difícil para mim contratar outro profissional agora, nesse momento. Então, não tem como eu tratar com outro profissional. Ou então, às vezes, falta de tempo. Ele fala assim, mas eu quis te procurar para você vir na minha casa. Então, não tem como eu ir no consultório, consultar com outro profissional da área da saúde, porque eu não tenho tempo. Ou, às vezes, também ele não vê o benefício que isso vai trazer para ele. Às vezes ele está tão assim, mas o valor financeiro, que ele não percebe o benefício que essa equipe interdisciplinar vai trazer para ele. Aí vem minhas duas sugestões. Uma sugestão é para que o paciente aceite a equipe, é ter mais diálogo nos atendimentos, nós conversarmos mais com os nossos pacientes, com os familiares dos pacientes, para que eles aceitem mais essa ajuda. Fazer palestras também que envolvam mais os pacientes, não palestras somente que tem somente fisioterapeutas, folhetos explicativos. Esses folhetos podem ser em páginas mesmo, ou até enviar pelo WhatsApp, explicando como que é o nosso atendimento, quais benefícios que esse paciente vai ter, quais benefícios que esse paciente vai ter com a equipe interdisciplinar, e também rede social, que eu vejo que nossos pacientes eles estão muito inseridos no YouTube, no Instagram, no Twitter. Então, a gente pode usar esses meios para que o paciente entenda mais como é nosso trabalho, como é o trabalho da equipe. E a outra sugestão que eu dou é para que tenha uma prática colaborativa entre a equipe, porque não adianta nada, por exemplo, tem a equipe lá tratando aquele paciente, mas cada um cuida de um pedaço, de uma parte, e essa equipe ela não conversa. Então, eu acho que todos nós temos que estar abertos a novos conhecimentos, nós temos que pelo menos entender o que o outro profissional trabalha, como que ele trabalha, ter uma maior comunicação entre a equipe. Por exemplo, não pode reunir igual nessa época de pandemia, mas pode reunir pelo WhatsApp, pode reunir pelo Zoom, ter uma maior também cooperação, confiança e respeito. E porque eu acho que esses três últimos unidos, fortalece a equipe, fortalece as nossas classes. Então, são essas sugestões que eu quis trazer para o final. Agradecer vocês pela confiança de eu estar aqui nessa mesa e também os meus contatos, né? O Instagram, Fisiolo Cardoso, e o e-mail, fisiolocardoso@gmail.com. Muito obrigada. Obrigada, doutora Eloane. Obrigada por compartilhar com a gente. E desculpa também pelos barulhos, porque eu tive que ficar perto do modem e ele fica perto bem do portão. Aí o pessoal tá chegando aqui em casa. Não, tranquilo. Obrigada por compartilhar com a gente sua experiência, tá? Suas vivências, né? Suas dificuldades em relação à comunicação, né? Com a equipe multi. Mas é assim, né? E a gente vai se comunicando, vai se falando e a gente vai se integrando aí. Muito obrigada, tá, doutora Eloane? E dando continuidade, né, quero convidar também agora para falar sobre o tema comunicação inteligente, a doutora Raquel Tomás. Doutora Raquel, ela é terapeuta ocupacional, graduada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, especialista em terapia da mão e reabilitação neurológica pela Universidade Federal de São Carlos. Atua como terapeuta ocupacional há mais de 3 anos e tem experiências no contexto multidisciplinar desde a graduação. Doutora Raquel, seja bem-vinda. Obrigada. Está me ouvindo? Sim. Sim, obrigada, Taina. Obrigada a toda a equipe do CREFITO 11 por poder participar desse momento, né, nessa semana comemorativa. Parabéns a todos os TOs e físios presentes aqui. É muito bom ouvir agora a doutora Eloane e a doutora Jerusa também falando. A doutora Eloane já puxou um pouquinho agora no final para aquilo que eu quero falar. Não vou apresentar em tela, vou falar mesmo.
Mas então, né, meu tema, comunicação inteligente, eu venho trazê-lo porque, diante de todos os contextos, né, que eu estive, assim, de equipe multidisciplinar, eu percebi que a comunicação ela é algo extremamente importante e que nem sempre ela acontece como deveria, né? Ela ainda não acontece como deveria. Então, eu gostaria de começar citando, acho que para todos os TOs que estão aqui devem conhecer, Crepo e Neustart, que falam que a comunicação e o trabalho com outros profissionais é essencial no atendimento em saúde. Né? Então, eu gostaria também que a gente pensasse um pouquinho sobre o que não é comunicação inteligente. Eu vou dar 2 exemplos de, assim, que eu observava muito nos serviços que eu participei, mas acredito que tenham muitos outros, né, que vocês também já devem ter vivenciado algo parecido. Por exemplo, nos serviços, nós recebíamos muitas vezes pacientes direto na porta do nosso setor que eram encaminhados por profissionais diversos, assim, né? Vinham de diversas áreas. Olha, lá no 3º andar tem a terapia ocupacional. Procura eles porque eles vão te ajudar a escrever, voltar a escrever, ou voltar a usar o garfo. A outra questão era também, né, que era um serviço que era da TO e da Físio, então a gente escutava também os fisioterapeutas, né, que estavam lá, ouviam assim, pessoas que chegavam, estou com umas dor nas costas, me mandaram aqui. Então, isso dentro de um serviço multidisciplinar, né? A gente, então, ficava pensando, por que não ser de outra forma, né? Se estamos inseridos, né, temos a oportunidade de estar inserido dentro de uma equipe multidisciplinar, né, assim, seja um hospital, seja uma instituição de reabilitação, uma grande clínica, a gente precisa conhecer esses profissionais que estão ali, né, trabalhando. A gente precisa se comunicar mesmo, ir até esses profissionais, se apresentar, ver quem são eles, saber onde estão pontualmente esses serviços, né? Porque para a gente também não deixar o paciente solto, fico imaginando nesses hospitais que são gigantes, que tem 10, 13, 15 andares, a gente não pode deixar o paciente solto, vai lá na terapia ocupacional, vai lá na fisioterapia, vai lá na fono, na físio. Então, acredito que uma comunicação inteligente é a gente buscar conhecer quem é essa equipe, se comunicar com essa equipe, quando se trata de encaminhar, né, o paciente, de querer ofertar para o paciente um outro serviço, né, fazer um encaminhamento mais direto, fazer uma comunicação mais assertiva, né, através de um encaminhamento prescrito mesmo, seja uma folha em A4, né, do receituário que você vai fazer e vai pedir para o paciente levar até esse serviço, solicitando uma avaliação, né, assim, terapêutico ocupacional, fisioterapêutico, do psicólogo, fazer algo mais direcionado, e não deixar solto como nos exemplos que eu dei lá atrás, né? Também a gente precisa pensar que não adianta, né, assim, a gente ter vários profissionais dentro do contexto, né, onde estamos trabalhando, se a gente não tem essa comunicação. Não adianta ter um médico, psicólogo, nutricionista, fisioterapeuta, diversos, né? Então, assim, não adianta. A gente precisa comunicar, interagir, pensar que essa interação ela também precisa respeitar a autonomia técnica de cada profissional, né? A especificidade. Não tem como a gente chegar para um profissional, poxa, você pode fazer isso daqui? Né? Então, a gente precisa respeitar esse espaço que é do outro. Né? A gente vai ali compartilhar o caso do paciente que ele também trata, mas não querer intervir, né? Sugerir o que ele vai fazer, o que o outro profissional vai fazer. E essa comunicação, ela precisa ser contínua. Né? A gente não pode simplesmente num dia, assim, pegou o caso do paciente X, foi até, vou falar no meu caso, né, como TO, vou até o físio lá no setor dele falar
sobre aquele paciente naquele dia e depois vou deixar para lá. Não, eu tenho que voltar lá, tenho que tentar estabelecer uma comunicação para que a gente possa ter mais chances de ver a recuperação desse paciente que a gente tem em comum. E assim, sempre pensando que deve haver sempre um consenso, né, diante das necessidades desse paciente. E como a gente pode saber, né, das necessidades desses pacientes? Através também da comunicação. A doutora Eloane citou ainda há pouco a questão da avaliação, né? A avaliação é o momento onde a gente pode conhecer, né, falando da ortopedia, já que estamos aqui hoje falando de ortopedia, eu sou terapeuta da mão, então, mais do que realizar goniometria, perimetria, fazer teste de força, mais do que isso, a gente precisa conhecer a história desse paciente, né? Assim, se a gente... É claro que nem sempre a gente tem tempo, né? Às vezes, dependendo do contexto onde está inserido, a gente tem 15 minutos de avaliação, mas, como a doutora Eloane falou, a gente vai ter outros dias. Mas, assim, tendo a oportunidade de querer saber dessa história dele, né? Assim, de onde ele está vindo, como está sendo aquele momento para ele, onde é a família que ele está inserido, onde mora, procurar conhecer mesmo a história desse paciente, porque fazendo essa escuta também em ortopedia, a gente pode saber como ajudá-lo, né? Assim, porque às vezes não é só a dor ali por conta da fratura, né? Às vezes tem outras questões envolvidas, né? A gente sabe que o paciente ele tem que ser visto como um todo, como ainda falou a doutora Eloane. Então, a gente precisa ver que, às vezes, o paciente não está querendo movimentar aquele membro pós uma fratura, não está querendo levar o garfo à boca, né? Realizar as atividades que ele não estava realizando, não é só por conta da dor. Às vezes tem uma história ali, né? Às vezes ele está passando por um processo de distanciamento de algum familiar, acabou de perder um emprego, passou por uma separação, tantas coisas assim, né, que as pessoas trazem. Então, é importante a gente estar atento a isso para poder direcionar melhor o tratamento desse paciente, de não ficar só ali no que nós temos de pontual. No caso, poderia ser uma fratura, poderia ser um paciente com artrite reumatoide com queixas nas mãos, de dores nas mãos, mas vamos ver esse paciente como um todo. E nada melhor do que a comunicação, né, uma comunicação efetiva para estabelecer melhor, direcionar melhor, né, esse paciente. Se ele vai também ser acompanhado pela psicologia, pela físio, pela nutrição, se for uma pessoa que precisa perder peso, né? Se precisa mudar medicação, se a gente vai precisar fazer um contato com o médico que encaminhou, se a gente achar que aquela medicação está deixando o paciente muito sonolento na hora que a gente precisa trabalhar com ele. Então, são muitas possibilidades e a gente precisa entender que a comunicação é a chave, assim, para que a gente tenha sucesso nos nossos atendimentos, né? Envolvendo equipe e paciente. Como é sobre ortopedia, eu gostaria de citar um caso bem específico, foi de uma paciente com artrite reumatoide, idosa, chegou para mim numa crise, assim, né, com muita dor, com dificuldade para realizar várias atividades, e a equipe, né, no caso, que acompanhou ela, foi eu, um fisioterapeuta, o médico e o psicólogo. Então, eu entrei, né, como TO fazendo uma reeducação, né, dos hábitos dela, pensando nessa reeducação dos hábitos, pensando também na adaptação, né, do ambiente domiciliar, né, realizando algumas adaptações para a alimentação, para o horário do banho. Aí veio o físio, entrou tratando, fazendo uma abordagem mais voltada para a dor. A psicóloga veio tratar a questão muito difícil que ela estava vivendo, uma questão difícil que ela estava vivendo com a família. E o médico tentando ali acertar nas medicações. No final, assim, né, desde quando eu deixei de atender, ela estava super bem, assim, conseguindo realizar as atividades, com dores bem mais discretas, teve uma melhora muito boa mesmo. Então, eu acredito que essa interação, essa comunicação, ela pode ser muito benéfica para os nossos pacientes, mas também nós precisamos
procurar uns pelos outros, né, nos comunicarmos, né? Então, seja via WhatsApp, ou pessoalmente, ou até por escrito. Tá bom? É isso. Obrigada. Espero que esse evento continue acontecendo de forma muito boa nos próximos dias. Obrigada, doutora Raquel. Isso aí. Obrigada. Palmas para ela. Muito bem colocada. A comunicação na equipe multi, ela é fundamental, né? Funciona muito bem, caminha muito bem. E quem ganha muito com isso, além da equipe, principalmente o paciente, né? Quando ele é visto como um todo, né? Não só como um pedaço, né? Só como um braço, só como uma perna, a diferença nesse tratamento é gigante, né? Muito bom. Obrigada, viu? Obrigada. Taína, deixa eu agradecer aqui, só pegando um minutinho, que eu vou precisar sair, que eu tenho paciente agora. Agradeço a todos, desculpa não poder ficar até o final, gente, eu tinha marcado com ele às 18 horas, é um paciente que veio de longe só para fazer essa terapia, não teve jeito, mas olha, obrigado, Verusca, depois eu quero te assistir, viu? Tô doida para ouvir você falar. Manda o link pra gente depois, viu, gente? Um prazer. Pode deixar. Beijo, minhas lindas, muito obrigada pelo convite de novo. Tchau, tchau. Obrigada. Taína? Oi, Taína. Oi. Oi. A Jerusa Oi, falou, acabei me lembrando aqui que eu não citei no final, que eu queria ter citado um artigo que fala sobre a terapia ocupacional, né? Foi uma revisão bibliográfica de 2012 pela UFSCar, né? Publicada pela UFSCar, que fala sobre a atuação multiprofissional, né? Com pacientes com dores crônicas, e que a terapia ocupacional ela é um componente importante dessa equipe diante dessa demanda, né? Assim, só para citar que foi um artigo. Compartilha no grupo com a gente tá depois. Bom, Nossa, vai sim. ser muito legal, hein? Quero saber mais Pode disso aí deixar. também, tô curiosa. Pode deixar. Ótimo, tchau, obrigada. gente. Tchau. Gente, dando continuidade, né, vamos ouvir agora a mesa, né, com a participante da mesa, né, falando sobre a equipe multiprofissional no tratamento do paciente ortopédico, com a doutora Verusca Savoldelli. Né? A doutora Verusca, ela é especialista em terapia da mão e dos membros superiores e especialista em terapia ocupacional e traumato-ortopedia pelo Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas da USP. É especialista em reabilitação neuromusculoesquelética pela Santa Casa de São Paulo, graduada em terapia ocupacional pela Faculdade de Santa Teresina, SEST, em São Luís. Atuou como terapeuta ocupacional no Centro de Medicina Física e Reabilitação do Sul, em Portugal, no Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas de São Paulo e no Hospital Albert Einstein. Atualmente, desenvolve suas atividades no Instituto Parcenter, se eu tiver falado errado, você pode me corrigir depois, tá? Em São Bernardo do Campo, e é sócia proprietária da Amato, Órtese e Reabilitação, e idealizadora do curso Mãos à Órtese. Seja muito bem-vinda, Verusca. Obrigada, estou muito feliz, Taína, de estar aqui hoje. Obrigada a Marta, toda a comissão organizadora desse evento maravilhoso. Obrigada a todo mundo aí do Crefito 11. É um prazer enorme estar aqui hoje. Agradeço demais esse convite. E vamos lá, né? Falar aqui um pouquinho dessa nossa abordagem também da terapia ocupacional num contexto multidisciplinar. Eu vou tentar aqui compartilhar minha tela. Eu não sei se vai dar certo. Eu estava vendo aqui e eu acho que o meu computador ele não está reconhecendo o Zoom. Não sei por quê. Ele está mandando eu abrir umas preferências aqui, não está rodando. Não sei se o pessoal aí está com a minha apresentação, senão a gente vai conversando, vai falando e eu vou explicando aquilo que eu tinha. Não conseguiu ver? Te colocou não como consegui. administradora? Não? Não. Tá, eu vou ver aqui se eles têm apresentação e aí a gente vai colocar em seguida, tá? Tá bom. Até tentei aqui, mas o Zoom, eu não sei porque não está reconhecendo o meu computador.
Não sei, a minha tela não tá indo. Não vai. Bom, se não der... Não... Só devolve o administrador pro João. Peraí. João? Onde? Você está com o João? É o João. Tá. Não. E agora foi. Já foi. Vê se ele consegue colocar. Bom, mas de qualquer forma, já vou começando, tá bom? E aí, qualquer coisa, a gente vai falando, vai passando, né? Então, para começar, eu acho que, na verdade, as nossas apresentações, elas estão muito alinhadas, muito interligadas. Todo mundo falou aí mais ou menos as mesmas coisas, estamos todos muito integrados no sentido de que quanto mais o paciente ele sabe aquilo que ele está fazendo com os diversos profissionais, melhor será a percepção de valor que ele tem sobre aquilo, melhor serão também os resultados, né? Então, pensando em equipe multidisciplinar, quando a gente fala em equipe multidisciplinar, além do fisioterapeuta e do terapeuta ocupacional, outros profissionais também podem fazer parte dessa equipe, como o médico ortopedista e o médico fisiatra, e não podemos esquecer também que o paciente e a família são parte integrantes dessa equipe, e que para termos os resultados mais satisfatórios, eles precisam estar inseridos também dentro das decisões, focados no objetivo, para que a gente consiga ter os melhores resultados. Além desses profissionais, a gente também precisa entender que outros profissionais que se julgarem necessários façam parte também dessa equipe, como o psicólogo, o nutricionista, a enfermeira, educador físico e etc., né? Então, nesse contexto, nessa concepção, o paciente ele vai se beneficiar da especificidade de cada profissional. E nesse contexto, ele vivencia uma experiência integral, total de reabilitação. E aí a gente pensa em quais são os benefícios, né, dessa troca de informação. O trabalho, quando ele é realizado em equipe, ele é considerado uma modalidade de trabalho coletiva, né, em que essa relação, existe uma relação recíproca, né, entre essas ações técnicas executadas por cada um dos profissionais. Mas o que faz com que exista uma conexão e que esses resultados sejam os melhores é a comunicação. Como muito bem falou aí todo mundo, inclusive a Raquel falou muito bem sobre isso, se não existir a comunicação, é como se o trabalho ele não fluísse, né? Então, nesse sentido, o trabalho em equipe multiprofissional em saúde, ele é abordado com uma perspectiva comunicativa, que entende o diálogo como uma realidade intrínseca desse tipo de trabalho. E os benefícios que são gerados aos nossos pacientes serão sempre uma reabilitação mais efetiva, resultados mais rápidos e duradouros, uma maior adaptação e readaptação à sua rotina de vida diária ou à sua rotina de trabalho e lazer. Né? Quando um grupo de profissionais ele trabalha conjuntamente, a percepção dos problemas clínicos do paciente é maior. Por quê? Cada profissional vai ter a sua percepção, pensando na sua experiência, e o seu perfil, né, técnico, ele vai ter uma percepção diferente. Né? E isso é o que faz com que a riqueza do trabalho multiprofissional e interdisciplinar também seja o melhor possível. Né? Além disso, além dessa maior percepção dos problemas clínicos, né, do paciente, isso possibilita também que diferentes abordagens de questões específicas sejam realizadas com esse paciente, até mesmo a escolha adequada deixa eu ver aqui onde é que a escolha adequada das terapias, né? Logo, quando a equipe é formada por muitos profissionais, maiores também serão as chances que o paciente tenha seu caso investigado de um modo mais
detalhado e com mais critério e consiga ter uma reabilitação mais efetiva possível, né? Por consequência, essa forma de trabalho eleva a qualidade da assistência e possibilita o alcance dos melhores resultados, né? Então, nesse âmbito, né, sob o âmbito do hierárquico, a multidisciplinaridade ela é vista como uma excelente estratégia para otimizar os serviços e os processos. Agora, a gente tem inúmeros desafios, né? Inúmeros desafios com relação a esse tipo de abordagem. Como que é feita, né? Como que a gente vai fazer essa abordagem multidisciplinar e muitas vezes, e os nossos desafios estão principalmente quando a gente se vê meio que sozinho, né? Então vamos falar um pouquinho sobre isso, porque a Eloane já trouxe também essas dificuldades que ela tem quando ela faz os atendimentos domiciliares. Bom, eu tentei trazer aqui uns exemplos, e aí se você puder ir até o slide... Bom, deixa eu ver. Bom, o slide 6, se não me engano, eu trouxe aí alguns exemplos práticos, né, de como que a gente faz, qual que é o nosso papel dentro da ortopedia, fugindo um pouquinho da terapia da mão, que outras perspectivas de atendimento dentro da ortopedia o terapeuta ocupacional se insere. E aí foi quando a gente, nas nossas discussões, a gente pensou assim, vamos trazer um caso ou uma discussão fugindo um pouquinho da terapia da mão, e a gente pensou, poxa, vamos falar como é que é um pouquinho da nossa intervenção com os pacientes com artroplastia de quadril, com pacientes com artrose. Então, a ideia aqui é pensar que, além dessa nossa prática muito focada na terapia da mão, a gente também tem uma outra abordagem que é muito bacana e que faz parte do nosso contexto e ajuda também outros profissionais, né? Então, pensei aqui, olha, coisas que a gente precisa fazer. E aí, foi até uma das coisas que a Jerusa falou, que uma das grandes limitações é quando esse paciente volta para sua casa, né? Enquanto ele está inserido num contexto hospitalar, você tem ali uma equipe, uma proteção, um ambiente controlado, e que quando ele vai para casa, por mais que sejam feitas algumas orientações básicas do dia a dia, às vezes aquele paciente ou aquela família ainda não percebeu claramente a importância de focar nessas orientações. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos de coisas que nós devemos fazer para fazer uma avaliação do ambiente desse paciente. Então, por exemplo, a utilização de pisos antiderrapantes, mobiliário e iluminação adequada dentro daqueles ambientes, corredores livres de obstáculos. A Jerusa chegou até a comentar sobre os pacientes que tropeçam, né, nos objetos, tropeçam no gato, tropeçam no tapete, porque a família não atentou para a importância de se tirar um tapete para um paciente que faz, por exemplo, uma artroplastia de quadril, né? É o uso de vestuários adequados, calçados adequados, uma movimentação segura desse paciente, uso de adaptações para que ele possa fazer o seu vestuário de uma forma independente, mas sem precisar necessariamente fazer uma flexão exagerada do quadril ou da perna para poder fazer o seu vestuário. A utilização de outras estratégias de educação do paciente, dos seus familiares, que deve incluir essas orientações também para o risco de queda, dos danos ocasionados pela queda e também como prevenir a sua ocorrência. Então, esse também é um dos focos do terapeuta ocupacional dentro das equipes multiprofissionais. Bom, eu até trouxe aqui um outro slide. Eu não sei se você tá transmitindo isso ou não. Tá aqui, ó. Pronto, estou vendo. Eu acho que eu estou vendo a minha tela. Sim. Bom, na sequência do próximo slide, eu trago aqui, ó, coisas que a gente também deve fazer, a parte da educação, né, do paciente, da família, sobre o risco de queda, incentivar os pacientes e os familiares a pedir ajuda quando necessário, manter objetos pessoais próximos ao alcance do paciente, para facilitar também
a autonomia dele dentro do seu espaço. E aqui eu trouxe aqui alguns exemplos, né, de mobiliário que o terapeuta orienta após uma avaliação domiciliar do que deve ser feito, modificado, por exemplo, pensando aí no caso do paciente com artroplastia de quadril, né? Então, por exemplo, a elevação do vaso sanitário. E aí, dependendo do contexto em que ele realiza as suas atividades, da sua condição socioeconômica, então a gente pode prescrever um assento sanitário de custos mais baratos, ou, dependendo da condição do paciente, algo que seja mais de um custo mais elevado, enfim, de uma tecnologia diferente. Então, tudo isso são possibilidades. Aqui eu trago uma outra imagem, e aí pensando em uma outra situação de um paciente que chegou até mim, né? Ela veio encaminhada do fisiatra e também de um fisioterapeuta, que estava atendendo essa paciente, uma paciente com artrose, e ela estava com dificuldade, ela não tinha dificuldade de deambular, era totalmente independente, mas estava com risco de queda aumentado. E uma das percepções que o fisiatra e que o fisioterapeuta tiveram era do início de uma garra dos artelhos, e isso estava talvez dificultando, ou estava talvez fazendo com que esse paciente tivesse um risco aumentado de queda. Então, nessa situação aí, conversando com a equipe, nós resolvemos por fazer duas órteses, né, para uso noturno, para que essa paciente conseguisse ter um melhor posicionamento dos dedos. Um outro caso que eu tenho aqui também é de uma outra paciente, nesse caso, uma paciente que já vinha de uma artroplastia de quadril antiga, que desenvolveu outros problemas de saúde, e mais para frente ela acabou indo fazer mesmo uso de uma cadeira de rodas para longas distâncias, mas nós tínhamos uma dificuldade em relação ao posicionamento sentado em cadeira de rodas, que era, como ela não conseguia fazer uma flexão a 90 graus do quadril, todas as cadeiras de rodas que ela utilizava, ela não conseguia posicionar da forma correta uma das pernas, né? Ela tinha uma dismetria de membros inferiores, ela fazia uma rotação do quadril com uma retroversão pélvica, e essa perna ia mais para frente que a outra. Então, o que a gente pensou? Ela precisava de uma cadeira de rodas e ela queria posicionar as duas pernas. Quando ela chegou até mim, a solução que ela tinha pensado, eu preciso de uma cadeira de rodas com os pedais eleváveis. Eu falei, não, imagina, cadeira de rodas com pedais eleváveis, você não precisa de uma cadeira de rodas com pedais eleváveis, até porque é muito mais difícil, ela era autônoma com membros superiores para conduzir a cadeira de rodas em vários outros ambientes. Eu falei, não, você precisa de uma cadeira de rodas leve, pequena, porque ela era bem magra, mas que vai te proporcionar mais independência com a posição da perna do jeito que você está. Então, aí nós propusemos aí uma solução além o que dá para observar. A gente fez a gente modificou a altura dos pedais individualizados e eu fiz uma base para que ela pudesse posicionar o pé um pouco mais para frente, e além disso eu fiz uma cadeira de rodas um pouco mais elevada, com um ângulo entre assento e encosto diferente, para que ela pudesse manter a mesma posição, que ela já estava habituada e que não proporcionasse dor, além aí de um apoiozinho que ela tem aí nas costas. Então, essas sim foram algumas intervenções também nossas do terapeuta ocupacional nesses casos, nesses pacientes, tá? Bom, dando continuidade, então, além desses exemplos, né, a gente pode pensar também que os pacientes, como por exemplo, com artrose dos joelhos, além desse acompanhamento médico e do fisioterapeuta, que vai trabalhar o fortalecimento muscular né, às vezes também tem um acompanhamento com um nutricionista para perder peso, ou para não sobrecarregar os joelhos, com um terapeuta ocupacional que vai fazer uma avaliação ergonômica e das suas atividades de vida diária, do trabalho, para orientar esse paciente na realização das suas atividades com menos gasto energético.
E o outro exemplo foi esse que a gente já discutiu aí, né, dos pacientes com artroplastia de quadril, né, que a gente também faz toda essa avaliação com as estratégias para o estudo das adaptações no ambiente doméstico, prescrição e treino de usos de outras tecnologias, como essa que a gente mostrou, né, do assento sanitário elevado, barras de apoio, cadeira de banho, enfim, tudo que seja necessário durante um período em que o paciente vai utilizar, que às vezes não necessariamente sejam tecnologias assistivas de uso permanente, mas tecnologias de uso temporário. Bom, e aí aqui agora voltando aqui para os nossos desafios, né? A Elaine falou bastante sobre isso, e realmente acho que a gente está até bem alinhado, a gente teve uma conversa numa das nossas reuniões, e aí eu também trouxe aqui alguns desafios, né? Por quê? Na nossa prática, quando nós estamos trabalhando isoladamente, né, às vezes dentro da nossa clínica, consultório, ou atendimentos domiciliares, parece ser mais difícil entender que o paciente ele vai se beneficiar de uma prática integral de saúde, né? Às vezes a gente até entende, a gente sabe da importância do colega, mas você fica naquela coisa assim, mas quando, em que momento eu posso pensar, eu tenho que indicar um outro profissional ao meu paciente, né? Muitas vezes acontece quando a gente se vê sozinho, né? Então, isso é uma prática até mais complicada, né? A necessidade de um trabalho multiprofissional, ela é reconhecida por todos, né? E ela vem sendo incorporada progressivamente dentro das nossas práticas, cada vez mais. Mas a gente pode pensar assim, mas quais são os limites, né, da nossa atuação? Quais são os limites isolados de até onde o terapeuta ocupacional vai, pensando agora em terapia ocupacional e fisioterapia, né? Até porque nós temos práticas que são muito, muito concomitantes, elas são integradas e elas são práticas que se complementam, né? Em que momento da reabilitação do paciente eu preciso, né, recorrer ao meu colega? Como convencer, eu acho que talvez aí esteja o maior dos desafios, é como convencer o meu paciente que sozinho eu não sou capaz de suprir todas as suas necessidades. Todo mundo, inclusive nós, só valorizamos aquilo que a gente já conhece, né? Enquanto a gente não conhece a prática de um outro profissional, às vezes a gente fica com receio de seguir uma determinada orientação. E a gente segue aquilo que é muito bem indicado por um outro profissional. Enquanto nós estivermos trabalhando isoladamente, né, e tivermos talvez receio ou pudor com relação a esses limites, essas interseções entre as profissões, talvez mais difícil seja fazer com que o nosso paciente aceite, fazer com que o nosso paciente entenda a importância também de outros colegas, né? E é um trabalho difícil, né? Mas de quem... Eita, acho que eu passei aqui meu tempo. E é um trabalho mais complicado, né? Não é simples, não é fácil, até porque nós fomos ensinados, não sei se eu posso dizer que nós fomos ensinados, mas nós sempre trabalhamos numa perspectiva muito individualizada, né? Nós fomos ensinados a fazer terapia ocupacional, o fisioterapeuta foi ensinado a fazer um trabalho de fisioterapia. Então, um modelo totalmente fragmentado da organização do trabalho. E quando isso acontece, quando nós temos que trabalhar de uma forma integral, e principalmente quando estamos sozinhos, a gente se vê mesmo nessa dificuldade. E eu faço das palavras da Elaine as minhas, né? Existem hoje inúmeras estratégias de como você pode fazer com que o seu paciente e outros pacientes percebam a importância de cada um dos membros da equipe. E não é só o fisioterapeuta ou terapeuta ocupacional, mas do médico, fisiatra também, do nutricionista, pensando que se um paciente está com sobrepeso, se ele não perder peso, o meu trabalho não vai ser eficiente, o trabalho do fisioterapeuta talvez não seja eficiente, ou ele demore muito mais tempo a ter os resultados. Então, assim, é importante, né, que a gente esteja pensando sempre que quem melhor vai ter uma melhor qualidade do seu atendimento é o
paciente, né? Então, esse modelo de prática, talvez, do modelo mais fragmentado das suas práticas, seja talvez uma das dificuldades mesmo que a gente tenha de integrar os nossos trabalhos, né? Então, eu acho que, para não estender muito mais a minha fala, onde é que eu tô? Gente, cadê vocês? Caí? Não. Opa, tô aqui. Ai, que susto. Tá me ouvindo? Não, eu pensei que não achei mais a tela aqui. Eu falei, ai, meu Deus do céu, caí. Não, tô te ouvindo. Eu pensei na minha fala de trazer mesmo um apanhado geral de tudo o que os colegas trouxeram também aqui para a mesa e trazendo exemplos práticos de como que a gente realiza isso dentro também das nossas práticas, tanto de consultório, quanto na nossa prática integrada, quando a gente trabalha junto de uma equipe mesmo, numa instituição ou num hospital, que é realmente um ambiente muito mais fácil de trabalharmos, né? É isso. Eu deixo aqui os meus contatos, não vai dar para aparecer, porque a gente não, na minha última versão eu não tinha colocado, mas o meu e-mail eu vou deixar aqui também, o meu e-mail. Meu e-mail é vemusca@gmail.com.br, aliás, gmail.com, e pode ser também o contato @amato.com.br. Nas redes sociais, vocês podem me encontrar como verusca.savoldelli no Instagram, ou na Amato Reabilitação, Facebook e YouTube também. E estamos aqui disponíveis para responder perguntas, e é isso. Obrigada. Obrigada, Verusca. Para poder finalizar, porque o nosso tempo está curtinho, né? Eu quero agradecer mais uma vez a presença de cada um de vocês, tá? Que se dispuser a estar aqui, doando um pouquinho desse tempo precioso, poder brilhantar essa mesa, né? E engrandecer, né? Mais um pouquinho esse evento, que eu sei que ainda vai ser grandiosíssimo, né? Então, muito obrigada a todos de coração, tá? E agora eu quero devolver a palavra para a comissão organizadora do evento. Parabéns, meninas, pela linda apresentação. Queremos de coração agradecer cada uma de vocês por acreditarem neste projeto, pela dedicação, pela alegria e por dividir conosco tanto conhecimento. Cada um de vocês é especial para nós. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.